Graça e paz. Hoje vamos falar um pouco sobre o Salmo 53, que mostra a derrocada da humanidade. O Salmo 53 considera a condição depravada do homem em sua natureza pecaminosa e a necessidade de um Redentor. A primeira parte do Salmo, dos versos 1 até o 3, mostra a humanidade depravada. O texto diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Viram como é contundente esses textos? Aqui está falando realmente de ateísmo. E eu posso afirmar que existe ateísmo teórico e ateísmo prático. Mas o ateu mesmo é aquele que oficialmente nega a Deus. Esse é o ateu teórico. Mas o ateu prático afirmam que creem em Deus, mas na prática estão distantes. Mas esse salmo trata principalmente desse tipo de ateu, o teórico, que vive como se não existisse Deus. Deus não faz parte dos seus pensamentos. Não tem nenhum tipo de temor. Esses, em sua maioria, são imorais, corrompidos e corruptores. Em essência, são nécios, tolos. Essa palavra nécio é tradução do nome Nabal. Sabe quem era Nabal? Aquele que se opôs a Davi futilmente e morreu tolamente. Isso numa guerra. Paulo usou essa mesma palavra para dizer que os judeus, como os gentios, também estão corrompidos. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Esse texto em Romano corrobora com esses primeiros 3 versos do Salmo 53. Na prática, o Salmo fala do israelita típico do período em que foi escrito, mas ao mesmo tempo é profético e escatológico. O Salmo fala da corrupção de todos os humanos em todas as etnias, em todos os tempos, em todos os lugares. Houve uma época que Deus olhou para os homens e viu a maldade impregnada neles. Uma vez, Deus condenou o mundo com o dilúvio, porque não existia mais justos. Todos se tornaram injustos. A humanidade, por causa do pecado, perdeu a justiça, que é a mesma que santidade. Então perderam a justiça ou a santidade de Deus em sua vida. Sendo isso a causa da depravação. A depravação da humanidade cresceu, se tornou insustentável e pereceu com as águas do dilúvio. Depois do dilúvio, a humanidade não conseguiu se livrar da
corrupção. Agora, no final dos tempos, a corrupção está crescendo geometricamente e tornando-se insuportável. Aproximam-se os últimos dias, dias escatológicos, quando toda a maldade será exterminada. A segunda parte do Salmo mostra um sacerdócio corrompido. Versos 4 e 5, que afirmam: acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Sim, a religião sempre foi o meio de reabilitação da sociedade, enquanto pura, bíblica, fundamentada na palavra de Deus. A história relata muitos momentos em que a religião foi corrompida por interesses pessoais de líderes religiosos. Na época desse salmo, havia corrupção sacerdotal. Séculos depois, na época em que Jesus Cristo andou pela terra, o sacerdócio enriqueceu à custa da ignorância dos fiéis. Estes eram extorquidos de todas as formas, a ponto de Jesus ter expulsado do pátio dos gentios cambistas e vendedores de animais para sacrifício. Era um mercado inflacionário. Também na Idade Média, a igreja cristã majoritária era a grande senhora do mundo, explorando o máximo possível as massas ignorantes, inclusive com vendas de perdão de Deus para a construção de um império religioso. Hoje, nos nossos dias, vemos claramente a ação de falsos líderes e falsas igrejas ditas evangélicas, marketeando o evangelho e fazendo fortunas às expensas dos miseráveis. Deus está vendo tudo isso e não deixará que se perpetue. Um dia, todos os falsos líderes serão julgados e condenados. A terceira parte do Salmo é uma profecia, porque mostra que Jesus Cristo é a esperança da humanidade, embora ele não tivesse nascido ainda. São os versos, aliás, somente o verso 6, o último, que diz: ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O salmista já entendia a promessa da vinda do Messias e lamentava que essa vinda já não tivesse acontecido. Este verso é profético, está em sintonia com Isaías 53, que fala do Messias sofredor na sua missão redentora no mundo. Jesus, somente Ele, é a única esperança para o mundo incrédulo e caótico. Na época da Reforma, chamaram de solos Christus, somente Cristo. Não Cristo e mais alguma coisa. Cristo exclusivamente pode salvar qualquer que se aproximar dele. Nós sabemos que a profecia se cumpriu e Jesus Cristo veio resolver o problema da humanidade. Ele deu a sua vida por nós e nos colocou na condição de injustos para justificados, santificados. Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador estarão libertos da ira de Deus e terão garantido a vida eterna. Concluindo as minhas palavras, quero dizer que a libertação final
é um motivo para louvar a Deus e para regozijo de todos os que creem. Deus vos abençoe.